Bom dia, minha gente querida! Está no ar mais um episódio do nosso programa Manhãs de Crochê. Sejam muito bem-vindos a esse cantinho feito de fios, laçadas e muita inspiração. Meu nome é Paula Saikoski e te convido a pegar a sua agulha, o seu cafezinho e vir crochetar comigo no seu tempo, no seu ritmo, espalhando cor, aconchego e criatividade por aí. Hoje estamos começando a nossa Semana da Matilda com duas peças lindíssimas e na sexta-feira uma entrevista incrível com a Carol e a Cris. Hoje vamos fazer uma bolsa maravilhosa com o fio de malha da Fisher e os acessórios da Matilda. Hoje vamos utilizar o fio de malha Extra Premium da Fisher, fios de 25 mm, um fio de malha super macio que vai deixar as tuas peças lindíssimas. Estamos usando a nova cor Tea Rosé. Vamos usar este kit para bolsa baguete maravilhoso da Matilda. Olhem que lindo esse trabalhado aqui no couro, fica maravilhoso, dá toda uma elegância para sua peça. Vamos usar uma agulha 4,5, porque vocês sabem quando estamos usando base, seja de acrílico, couro, MDF, precisamos de uma agulha menor e de metal. Depois vamos usar uma agulha 7 mm ADF fios, tesoura e agulha de tapeçaria. Vamos começar aqui na base deixando um fio maiorzinho. Vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos por toda a volta. Não apertem muito esses pontos, tá bem? Aqui no último furo, nós iremos puxar o fio lá do início, que a gente deixou maior. Puxa e traz ele todo para fora. Vamos fazer um acabamento invisível aqui. Entra embaixo do primeiro ponto baixíssimo e puxo o fio. Entro aqui de trás para frente dentro do último ponto, pego e trago. Agora vamos começar a carreirinha de pontos baixos. Ainda com a agulha 4,5. Aqui em toda a volta, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento, exceto aqui, ó, nos cantinhos, vai ser um pouquinho diferente. Então, a corrente é o meu primeiro ponto baixo, fiz mais um e no próximo um aumento. Aqui no canto, nesses 2 furinhos que ficam bem na quina, são 3 pontos baixos. Para a gente poder fazer a curva aqui. No ponto do meio, um aumento. E no seguinte, que é o ponto da quina, 3 pontos baixos. E agora a gente vai nessa parte aqui, fazer 2 pontos baixos e um aumento, até chegar ali no próximo canto. Esses pontos a gente também não pode fazer muito apertado, porque depois a gente vai trabalhar com uma agulha 7 mm. Se a gente apertar muito esses pontos e depois for trabalhar com uma agulha maior, nosso ponto vai ficar mais solto. E isso pode fazer com que a nossa bolsa, ao invés de crescer reta, ela fique assim, curvada para fora. Essa bolsa que a gente vai fazer, ela não tem múltiplos, tá? Então, pode fazer com qualquer tamanho de base, qualquer número de pontos na sua base, qualquer fio também. Ó, aqui no canto, neste primeiro furo, 3 pontos baixos.
No do meio, 2 pontos baixos. E no do canto, novamente, 3 pontos baixos. E agora volto a trabalhar aqui 2 pontinhos baixos e um aumento. Aqui nesse último ponto não seria um aumento, mas como vocês podem ver, ele ficou meio longe do primeiro ponto. Então vou colocar mais um aqui. Entro no mesmo lugar, pego o fio do novelo e trago. Agora eu vou pegar o fio lá do início e tiro ele todo aqui. Vamos fazer um arremate invisível, mas antes o fio do novelo tem que vir aqui para frente. Finalizei aqui a primeira parte da minha base, posso trocar de agulha, vou virar e vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos por toda a volta da base. Um ponto baixíssimo para cada ponto de base, nenhum aumento. Fiz aqui o último ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio e trago ele todo aqui para fora. Vamos fazer mais um arremate invisível. Ó, vou entrar embaixo do primeiro ponto baixíssimo, pego o fio e trago. Vocês podem ver que o meu fio está saindo de dentro deste ponto e levo lá para trás. Agora, só para não ter um fio do outro lado, eu vou entrar aqui, ó, no ponto do lado, vou trazer este fio aqui. Assim, eles ficam os dois para o mesmo lado. Agora, a gente vai começar aqui no cantinho. E vamos fazer uma carreirinha de pontos baixos por toda a volta, pegando aqui, ó, só no ponto baixíssimo. A gente não vai pegar aqui nas alcinhas do ponto baixo. E já vamos escondendo todos os fios que sobraram. Vocês vão gostar bastante do ponto decorado que a gente vai fazer hoje, que ele fica lindo e não é muito difícil. Fiz aqui a primeira carreira, vou fazer o mesmo fechamento que a gente faz para os pontos baixos centrados. Puxei aqui o fio um pouquinho, entrei no segundo ponto baixo e levo lá para trás. Agora, como que a gente vai começar a fazer o ponto decorado? A gente vai entrar aqui como se fosse fazer o fechamento do ponto baixíssimo, do ponto baixo centrado. Pego o fio e trago.
mas eu não vou fazer uma corrente. Ó, eu tô com uma alcinha na agulha, eu vou entrar no centro do ponto do lado e vou pegar o fio. Fiquei com 2 alças na agulha, trago por dentro de uma e agora eu faço a corrente. Ó, o ponto, a gente vai entrar aqui no mesmo lugar, pega o fio e traz, mas não fecha o ponto. Entra no centro do ponto seguinte, pega o fio e traz. Fiquei com 3 alças na minha agulha. Tiro uma e tiro 2. Entro aqui no mesmo lugar, pego o fio e trago. Entro no ponto seguinte, fiquei com 3 alças na agulha. Vou tirar uma e tiro 2. Ó, entrei no mesmo lugar, entro no ponto do lado, puxo, fiquei com 3 alças. Tiro a primeira e aí eu tiro as outras 2. E a gente vai fazendo assim por toda a carreira. Ele fica com esse aspecto aqui, ó, com essa alcinha. Fica bem bonito, bem diferente e não é difícil de fazer. Ó, estou chegando aqui no final. Para fazer o último ponto, aqui ó, eu entro aqui do mesmo jeito e entro aqui de onde está saindo aquela alcinha lá do início. Fazer o último pontinho aqui. Finalizamos a primeira carreira do ponto decorado. A próxima carreira vai ser uma carreira de pontos baixos centrados. A gente vai intercalar essa do ponto decorado com a alcinha e uma de ponto baixo centrado normal. Ó, só entro aqui no meio do ponto, puxo e faço o ponto baixo. A gente vai intercalar essas 2 carreirinhas. A próxima a gente vai fazer igual essa daqui com a alcinha. Fiz aqui meu último ponto, vamos fazer o fechamento novamente para iniciar a carreira com as alcinhas aqui. Levo lá para trás, entro aqui, encaixo o fio na agulha e ajusto. Pego o fio, trago aqui para frente, mas não vou fazer uma correntinha.
Com esse fio aqui eu já entro no ponto do lado, passo aqui por dentro e aí eu faço a corrente. Ó, entro no mesmo lugar, entro no ponto do lado também. Tiro uma alcinha e tiro duas. Entro no mesmo lugar, entro no ponto do lado, fiquei com 3. Passo aqui por uma e depois eu tiro as outras duas. Ó como está ficando, vai ficando um detalhe bem bonito na nossa bolsa. Cheguei aqui no final, vou fazer o último ponto. Primeiro eu entro aqui onde eu fiz este, trago o fio, entro lá de onde está saindo a primeira alcinha, pego o fio e faço o meu ponto. Agora o fechamento. E essa carreira novamente vai ser de pontos baixos centrados, sem a alcinha. Finalizei aqui mais uma carreira e a gente vai fazer essa repetição até ter 5 carreiras nesse ponto com a alcinha, tá? Sempre intercalando uma carreira de ponto baixo centrado e uma carreira do ponto decorado. Para começar do ponto decorado, o fechamento é praticamente igual, só muda aqui, ó, quando eu trago o fio para frente, eu não começo fazendo uma corrente como no ponto baixo centrado. Eu já entro aqui no ponto do lado, trago e aí eu faço a corrente. Eu já falei para vocês que eu sou uma pessoa levemente desorganizada e até agora com o programa eu me organizo muito melhor, né? Mas eu ainda sou uma pessoa meio assim de organização. Quando eu fiz a bolsa na outra cor aqui, para fazer o modelo que a gente vai fazer hoje, eu não me lembro qual agulha que eu usei para fazer essa bolsa, porque eu esqueci de anotar. Então a minha dica para vocês é anotem todos os materiais que vocês usarem. Senão você vai repetir a bolsa em algum momento, a bolsa ou qualquer peça, e pode ser que você não se lembre qual agulha você usou, que nem eu. Vou começar aqui a 4ª carreira do nosso ponto decorado. Agora nós vamos fazer um breve intervalo comercial, não sai daí que a gente já volta. Aqui no Fora da Área, o futebol gaúcho está sempre em campo. De segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã, você tem um encontro marcado conosco. E agora é a vez do gauchão, os jogos, as entrevistas e os bastidores do nosso futebol. Tudo isso você confere aqui no programa Fora da Área, na TV Minuano, canal 525. Não vai perder, hein? Estamos de volta. Vamos continuar aqui fazendo até completar 5 carreiras do nosso ponto decorado, para depois a gente já começar com os acabamentos. Finalizei aqui a última carreira. Ó, sobrou isso aqui de fio, mas para fazer os acabamentos eu tinha separado um pouquinho dele antes. Vamos fazer um arremate invisível. Arrematei aqui, agora com o fio que eu separei antes, eu
Eu vou fazer uma carreirinha de pontos baixíssimos, aqui ó, pegando nas duas alcinhas do ponto. Fiz aqui o último ponto, vou cortar o fio e faremos mais um arremate invisível. Agora eu vou esconder esses dois fiozinhos que ficaram e a gente já vai começar a colocar a parte de couro. Agora vamos pegar aqui ó, a parte de cima para poder costurar ela na bolsa. Vou abrir aqui para ficar mais fácil para mim. E a gente vai primeiro posicionar bem aqui a parte de cima. Um pedacinho de fio. Sempre cuidando muito para essa parte aqui ela não ficar torta, tá bem? Vou pegar o restinho de fio que eu tenho. Vamos voltar para a agulha 4,5. Porque a gente vai trabalhar aqui ó, na parte de cima que é de couro, então a gente não pode usar as agulhas de acrílico. Para fazer a costura, eu vou entrar aqui ó, na alcinha de trás do ponto, não naqueles pontos baixíssimos que a gente fez, só na alcinha de trás do ponto. Ó, pego na alcinha de trás e dentro do couro e faço o ponto baixíssimo. Deixa esses pontos bem soltinhos, tá? Pra gente poder costurar melhor e a base não começar a fechar. Cheguei aqui no final, vou arrematar fazendo um acabamento invisível e levo o fio lá para dentro. Posso tirar esses dois aqui. E assim ficou a nossa bolsa pronta. Agora é só colocar a alça que vem nesse conjunto. Aqui na hora de colocar a alça, vocês têm que ter um pouquinho de cuidado para ela não ficar torcida, tá? Tem que deixar ela retinha antes de prender o outro lado. Gente, olha que charme que fica essa bolsa baguete. E essa foi a nossa peça de hoje, a primeira peça da semana da Matilda. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ir lá no site da Matilda comprar o seu kit e fazer ela. Quando vocês fizerem, postem no Instagram, me marquem, usem a hashtag Manhãs de Crochê, que eu vou ver tudo de perto e quem sabe o teu trabalho não aparece aqui também. E assim a nossa manhã vai chegando ao fim. Eu espero que o seu dia siga cheio de cor, inspiração e muitos pontos de amor. Muito obrigada pela companhia, pela conversa. Nós nos vemos no nosso próximo encontro.